Olá, turma! Então vamos ao resumão da semana. Antes de iniciar, eu gostaria de relembrar o que a gente viu, né? Para ser considerado um animal da mesma espécie, ele tem que ter a capacidade de se reproduzir e gerar descendentes férteis. Aí existem aqueles que conseguem se reproduzir, mas não geram descendente fértil, né? Por isso que não são considerados da mesma espécie, tá? Sobre isso, eu vou trazer uma explicação para vocês de um vídeo muito legal do Minuto da Terra que explica o porquê que as mulas não conseguem se reproduzir. Então prestem atenção, bem jóia a explicação. Animais de diferentes espécies raramente se envolvem sexualmente, e quando o fazem, é bem comum que saia um descendente dessa relação. Mas ainda mais raro do que ligres, zorros, camas e váfalos, são animais híbridos capazes de terem seus próprios filhotes. Na verdade, a ideia de uma mula, que é a descendente híbrida de uma égua com um burro, reproduzir é tão implausível que os antigos romanos costumavam usar o ditado "quando uma mula tiver filhote" como metáfora para algo impossível. Da mesma forma que os americanos dizem quando os porcos voarem, os turcos dizem quando peixes subirem em árvores e os nigerianos quando uma galinha tiver dentes. É o nosso famoso "nem que a vaca tussa". O motivo disso é que, para ter sucesso na reprodução, os animais precisam criar células sexuais capazes de trocar informações. As células do corpo possuem duas cópias de cada cromossomo, um da mãe do animal e o outro do pai, mais ou menos como dois jogos de baralho, que podem simplesmente serem duplicados e divididos para formar uma nova célula. Mas com as células sexuais, o negócio é mais embaixo. Elas são produzidas ao pegar cada conjunto de cromossomos e trocando várias cartas entre os jogos antes de dividi-los em 4 células, cada uma com um baralho completo de cartas. Essa troca de cartas funciona quando estamos falando de uma mãe e pai da mesma espécie, já que eles têm as mesmas cartas na mesma ordem, como os genes da cor dos olhos ou então das listras na pele, dando nascimento a células sexuais saudáveis. Mas nas células de animais híbridos, o baralho não é o mesmo, porque vieram de pais e mães diferentes. Então a carta da cor dos olhos pode acabar sendo trocada pela carta do tamanho da pata, ou um gene da formação de ossos ser trocado pelo gene da formação dos rins, produzindo dois baralhos estranhos que dão origem a células sexuais totalmente não funcionais. No entanto, por razões inexplicáveis, às vezes esses animais híbridos conseguem abandonar completamente esse jogo de cartas e criam novas células sexuais que contêm apenas o DNA da mãe. Até agora, só vimos isso acontecer nas mulas fêmeas. Existem alguns casos documentados onde mulas nasceram de óvulos contendo exclusivamente o DNA da mãe. Estranhamente, isso significa que o filhote de cada mula fêmea é, também, seu meio-irmão. Ou seja, apesar de porcos não voarem e vacas não tossirem, de vez em quando uma mula reproduz. Então, bem jóia a explicação, né? Ele mostra justamente essa dificuldade. Aí, se caso um animal conseguir se reproduzir e gerar um descendente fértil, aí a gente considera como sendo da mesma espécie, que foi o que aconteceu com o lobo e o cachorro, né? Então, é bem comum disso acontecer na natureza, de nascer o cão-lobo e ele é fértil. Por isso que passou de canis lupus e canis familiares, passou a haver uma subespécie. Canis lupus lupus, canis lupus familiares, porque passou a ser considerados dois como da mesma espécie, só tendo uma subespécie, certo? Então, se for possível isso acontecer e na natureza, aí se enquadra como sendo da mesma espécie, certo? Então, dando continuidade, a gente viu as regras taxonômicas, os nomes sendo escritos em latim, né? A primeira palavra refere a gênero, a segunda epíteto específico, as duas juntas a espécie. Se tiver 3 palavras, sendo 2 em minúsculas, eu tenho a última subespécie. Se estiver entre parênteses e maiúsculo, subgênero, certo? Então, a gente viu essas regras e paramos aqui. Na filogenia, já fizemos até alguns exercícios sobre isso, já explicamos em sala, mas só para a gente comentar sobre isso nos slides. Deixa a professora aumentar aqui. Vamos para a filogenia. Gente, filogenia seria como se fosse a árvore genealógica, porém, em vez de colocar um parente próximo seu, você coloca um ancestral, tá? Que seria aquele ancestral, uma espécie diferente que deu origem à sua espécie,
certo? Sobre isso, nós temos a filogenia relacionada ao desenvolvimento de todas as espécies que existem no planeta Terra, né? Partindo do princípio que todas surgiram de um mesmo ser vivo lá na origem dos seres vivos, lá atrás, que a gente aprendeu ano passado, né? Lembra Francesco Redi? E aí a gente falou sobre a teoria da evolução orgânica. Lembram que a gente tinha falado sobre isso? Então, é isso aí, tá? Claro que uma filogenia não é assim. Ela é como galhos de árvores. Aqui a gente está vendo alguns períodos da nossa história, né, biológica. Seria o período pré-cambriano, né, a origem dos primeiros seres vivos, o período paleozoico, em que surgiram os peixes, os anfíbios, os répteis, período mesozoico, com os famosos dinossauros e as aves, e aí, por último, aqui, o período cenozoico, que seria o período onde surgiram os mamíferos, apesar da existência de pequenos mamíferos aqui no finzinho, antes da extinção dos dinossauros. Até teve um exercício feito em sala, né? Certo? Então, aqui, filogenia. A gente vai ver que a filogenia é retratada desta forma. A gente está vendo a filogenia do ser humano, né? De todos os primatas. Então, o que a gente vê aqui? Que todos partiram de um ancestral em comum. Cada nozinho dessa árvore refere-se a um ancestral que existiu aqui. Esse ancestral ele evoluiu para dar origem a todos esses ou diretamente ao orangotango. Então, se eu perguntar para vocês qual foi o ancestral em comum nosso com o orangotango, então eu vou pegar aqui, ó, o ser humano com o orangotango. Aqui tinha um ancestral, mais ou menos lá há 12, 13 milhões de anos atrás, tá? Quando tinha um ancestral em comum com o gorila? Mais ou menos, ó, o gorila aqui é meu galho, olha. Então, vai dar mais ou menos 10 milhões de anos atrás, tá? E com o chimpanzé? O chimpanzé eu tenho aqui, ó, há mais ou menos 7 milhões de anos atrás. Quer dizer o quê? Que tanto eu, o ser humano, quanto o chimpanzé evoluímos, né? Então, não tá certo falar que eu evoluí do macaco. O correto é falar que eu tive um ancestral em comum com o macaco, né? É injusto eu falar que esse grupo de macacos aqui não evoluiu. Todos evoluíram, só que esses em rusticidade, em adaptação a viver na selva, e nós desenvolvemos a parte intelectual, né? Então, todos evoluíram, cada um a sua necessidade, certo? Compreendido? Né? Então, foi isso que Darwin falou e foi muito mal interpretado quando ele falou isso, né? Julgaram ele falando da onde a gente evoluiu do macaco. Não, a gente tinha um ancestral em comum com o macaco, certo? Então, isso é filogenia, né? Então, saber interpretar. E aí, tem alguns dados que é fácil, porém, se você não prestar atenção, você acaba errando, tá? Então, eu falo de um ancestral aqui. Nesse caso, eu tô falando desse ancestral. Um grupo monofilético é quando eu pegar todos os descendentes desse ancestral. Isso é grupo monofilético. Por exemplo, se eu pegar esse ancestral aqui, eu teria que pegar todos, o A, B, C, D, E até o H, tá? Se eu pegasse esse ancestral. Se eu pegasse esse aqui, eu teria que pegar o A, B, C e D. Se eu pegasse esse aqui, eu teria que pegar o A e o B apenas, certo? Aí eu tenho um grupo monofilético. Agora, se eu pegar esse ancestral aqui e não pegar o A e o B, olha, pegar o C, D até o H, aí eu deixei de lado o A e o B. Aí eu tô falando de um grupo parafilético. Ou seja, paralelo ao A e o B, eu peguei o C, D, E, F, G, H. Então, paralelo parafilético, certo? Então, você tem que reparar que ancestral que eu peguei, o mais antigo, que foi nesse caso esse aqui, se eu peguei todos os que deu origem dele. Se não, é parafilético. Se peguei todos, é monofilético.
certo, gente? Então tem que prestar atenção nisso, tá? Então, grupos monofiléticos. Ah, prof, mas você deixou esse aqui de lado. Mas, ó, eu peguei esse daqui, certo? Prof, você deixou o C e o D de lado, mas eu peguei esse daqui. Nesse caso, eu peguei todos, tá? Agora não, ó, nesse caso, eu peguei esse daqui e deixei o A de lado. Nesse caso, eu peguei esse daqui e deixei o A de lado. Nesse caso, eu peguei esse daqui e deixei o A e o B de lado. Então, parafilético. Compreendido, gente? Tá? Aí nós temos as características. As características plesiomorfas são consideradas as primitivas. Por exemplo, para os mamíferos, qual que é uma característica primitiva? Aquela que existe em outros grupos além dos mamíferos, por exemplo, coluna vertebral. Então, a gente sabe que os répteis, as aves, todos têm coluna vertebral. Então, é uma característica primitiva, que não é exclusiva dos mamíferos. Agora, uma característica derivada, quer dizer apomorfa, que é exclusiva dos mamíferos. Por exemplo, presença de pelos ou presença de glândula mamária. É uma característica derivada, apomorfa, tá? E aí, a sinapomorfia é quando ela é compartilhada por um grupo, ou seja, de uma única espécie. Por exemplo, nós temos dentro dos mamíferos vários, né? O urso, o leão, o ser humano, todos esses têm pelo. Então, dentro do grupo dos mamíferos, todos têm pelo. Então, é compartilhada por todos, sinapomorfia, certo? Também é outra coisa que você tem que reparar, prestar atenção, qual é o foco do exercício. Eu tô falando só sobre mamífero ou tô falando sobre todos os cordados, tá? Então, por exemplo, presença de mandíbula. Não é só os mamíferos que têm mandíbula, todos aqui têm mandíbula. Então, é uma característica plesiomorfa, tá? Agora, presença de glândula mamária, só os mamíferos têm. Então, é apomorfia. Certo? Compreendido, gente? Então, prestar atenção nesse sentido, que daí vocês vão entender melhor isso daí, tá? Continuando. Então, vejam só aqui. Aqui a gente vê a presença de vértebras. Então, com relação à presença de vértebra, todos esses têm vértebra. Então, isso significa que todos esses animais tiveram um ancestral em comum, tá? Que deu origem à mesma característica para todos. Então, é uma característica primitiva, certo? Compreendido? Então, vamos lá. Então, agora a gente muda de assunto, vamos para o reino dos animais, coisa que vocês já aprenderam muito bem ano passado. Nós vamos revisar... Shhh, vai para lá. Isso, a mamãe tá dando aula. Então, olha só, nós vamos revisar os reinos dos seres vivos. Então, nós temos 5 reinos. Sobre os 5 reinos, nós vamos ter a questão do reino Monera, que muitas vezes a gente não vai utilizar esse reino Monera, certo?